Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula número 20, Interpretação de Sonhos e Psicanálise. Afinal, por que nós sonhamos? Na antiguidade, pensava-se que os sonhos revelavam desígnios divinos ou até mesmo proféticos, entre simbolismo, entre deuses, mitologia, e tudo isso que faz parte também da psicanálise e também da filosofia. Então, o sonho, ele sempre estava trazendo alguma comunicação para o sonhador. Então, vê-se que desde os primórdios havia uma relação restrita entre sonho e profecia. Vemos também que a psicanálise, dentro da psicanálise, o sonho ele passa a ser uma ferramenta de autoconhecimento. Além disso, o sonho para a psicanálise também pode ser muito útil do ponto de vista terapêutico, já que a sua análise em terapia pode auxiliar o psicanalista no processo do tratamento. Vamos supor que você sonhe com alguém muito próximo, tendo ali uma atitude que você nunca esperava. Pode ser que no outro dia você fique pensativo, você fique analisando aquela pessoa para ver se aquele sonho realmente vai se tornar uma realidade. Então os sonhos ele têm fortes influências sobre a nossa vida, principalmente os sonhos mais claros. Então a gente pode acordar com medo, pode acordar meio pensativo, aquele sonho que você passa o dia pensando nele. Pessoas também dizem que tem sonhos repetitivos, sonhos de perseguição, onde elas não conseguem sair desse sonho também. Então, quando a gente fala de sonho, tem uma narrativa vasta das pessoas em relação aos seus próprios sonhos. E eles têm, sim, uma grande influência, isso até mesmo inconscientemente falando. Você não sabe ainda a interpretação daquele sonho, mas ele já exerce influência sobre você. Então, a gente entende que é algo que deve ser interpretado, sim. Então, pacientes podem citar sonhos para vocês e vocês vão ter esse desafio, juntamente com esse paciente, de entrar em uma interpretação para compreender o que pode estar acontecendo. Todos os sonhos vão ter que ser interpretados, vão precisar ter uma interpretação? Não, claro que não. Mas existem sonhos interessantes, sonhos repetitivos e que aí é necessário analisar. Afinal, o inconsciente quer trazer alguma mensagem à tona e nós precisamos estar atentos. Na psicanálise, os sonhos são manifestações oníricas que revelam nossos mais profundos desejos reprimidos que ficam no inconsciente. Tudo aquilo que foi reprimido, que foi recalcado, lá onde nós estudamos os mecanismos de defesa, nós entendemos que a repressão e o recalque eles fazem parte da nossa vida. E aquilo que ficou guardado, armazenado, vai vir em forma de sonhos. A obra Interpretação dos Sonhos ela foi publicada em 1900. Freud, nesse contexto, ele nos diz que o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Para Freud, o sonho é um desejo reprimido que está latente no inconsciente. O sonho ele é repleto de símbolo. Interpretar essa simbologia nem sempre é fácil. Embora o sonho tenha uma certa distorção da realidade, esse conteúdo do sonho ele ainda tem a ver com a realidade desse paciente, de algum momento que ele viveu, de alguma época da sua vida, e está lá armazenado no inconsciente. Os desejos, conflitos expressos no sonho, eles não podem ser elaborados pelo consciente. Por isso, eles permanecem censurados pelo inconsciente. Eu só consigo trabalhar com aquilo que vem à tona, eu só consigo trabalhar com a análise, quando eu começo a analisar e trago para o consciente esses sonhos para que eu possa elaborar. Então é muito importante que o psicanalista ele possa compreender a formação dos sonhos e como são elaborados os seus mecanismos de defesa, aos quais são os princípios da interpretação. Entender como acontece em relação a como trabalhar esses conteúdos que vão chegando da análise é importante para o processo de interpretação. Freud ele já trabalhava com a análise dos sonhos quando começou a perceber que o desejo inconsciente poderia nele se manifestar. Ele percebeu isso com cada vez mais frequência em seus pacientes e também viu isso na sua autoanálise, a qual ele realizou desde 1896 a 1899. Então Freud viu que o inconsciente se manifestava por meio de memórias de infância. Freud tem uma frase que diz: o sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Ou seja, dentro do sonho, esse desejo vai se realizar de alguma forma, isso vai gerar satisfação. Olha que interessante. Então, tudo aquilo que foi recalcado, reprimido, você não pôde reagir, você desejou e não concebeu, tudo isso pode vir dentro dos sonhos.
seus medos, seus maiores monstros, seus fantasmas, as suas alegrias, boas memórias também, coisas que você gostaria de ter vivido e não viveu, tudo isso pode vir também dentro dos sonhos, camuflado ali dentro. No livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, ele afirma que os sonhos são a realização do desejo. Trata-se de desejos escondidos, desejos que muitas vezes não realizamos devido a algumas imposições. Então vamos lá. Esse conteúdo não é somente de coisas, momentos e traumas, mas existem muitas imposições que nos atrapalharam aí nesse percurso de realização desse sonho. Quais seriam essas imposições que podem ser geradas aí na infância para a vida adulta? Primeiramente, que são os costumes, a cultura ou educação de onde vivemos, a religião, os tabus e as normas morais e sociais. Então, os sonhos podem trazer também essa revelação de costumes que você tinha, de costumes do seu povo, da sua nação, até mesmo a cultura que você está inserido, a educação que você teve. Ou seja, se eu tive uma educação onde a homossexualidade ela é reprimida, ela é errada e há uma forte cobrança em relação a esse tema, um preconceito, qualquer outra questão voltada para a homossexualidade, por exemplo. E essa pessoa, ela nutre algum sentimento homossexual, homoafetivo com outra pessoa, nesse sonho, devido à educação que ela teve, essa cultura, pode vir camuflado ou até mesmo muito radicalmente claro nos sonhos esses conteúdos, né, homoafetivos ou essa questão aí voltada para a sexualidade. Então, isso vai depender da repressão que ela teve, né, ou que ela reprime ainda. Pode ser que ela seja uma pessoa casada, né, com sexo oposto, e a partir daí ela passa a ter sonhos que ela não está entendendo, mas afinal eu sou uma mulher casada com um homem, estou tendo alguns sonhos, né, totalmente homoafetivos. O que seria isso? Pode haver aí tendências, desejos e tantas outras coisas reprimidas conforme o tempo. Olha que interessante. Então, costumes, cultura, educação, com certeza vão interferir são imposições que interferem também no conteúdo dos sonhos. Afinal, isso é tudo aquilo que nós temos vontade, desejo ou medo, isso vai estar também muito interligado. Por exemplo, uma cultura do México, por exemplo, que eles cultuam, né, o Dia dos Mortos, então há uma movimentação ali. Então, como seria se a gente for analisar os sonhos dos mexicanos? Será que essa visão de morte, esse significado do Dia dos Mortos para eles é o mesmo significado de um brasileiro sonhar de repente com caveira ou com morte, qualquer outra coisa? É só um exemplo que as culturas mudam e também os sonhos, os conteúdos e a interpretação é interessante que ela também vai acompanhar também essa cultura, esse costume também, tá bom? Então fica a dica aí, caso você esteja um dia acompanhando uma pessoa, de repente de um outro país, ela vai narrar um sonho, talvez aquilo tenha um outro significado para ela. É muito mais do que o seu próprio significado como analista, mas é o significado que aquilo tem para o paciente. Isso aí também é uma dica, anota aí, que é super importante. Então a religião, os tabus também e as normas morais e sociais, elas vão ser imposições dentro também desses sonhos, tá bom? Então, por exemplo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, tudo isso também vai ter grande impacto no conteúdo dos sonhos também. Então, esses desejos, eles ficam recalcados, reprimidos e vêm à tona quando nós sonhamos. Mas o que realmente significa esse conteúdo recalcado e reprimido? Então, novamente, lembrando, o recalque e a repressão nada mais é que uma tentativa da mente de não lembrar, não quer deixar vir ao consciente eventos traumáticos. Assim, ele pode ser entendido como um sinal de defesa que mantém afastado da consciência algumas ideias ou situações que pareçam ameaçadoras. Ou seja, é um mecanismo de defesa mental que, quando vê algo incompatível com o sujeito,
ele vai acionar aí esse pré-consciente, onde ele vai filtrar. Lembra que o pré-consciente é o superego, ele é moralista, ele é o juiz, ele filtra aquilo que vai para a consciência, né? Então, a partir daí, ele vai filtrar isso, porque um dia foi consciente, um dia eu tive um desejo que, ao mesmo tempo que foi consciente, estava ali embutido nesse inconsciente, né? Eu tive um desejo e para que aquilo não viesse à tona, para que eu não falasse, para que eu não agisse, isso foi para o inconsciente. Tudo que está no inconsciente um dia foi consciente, né? Mas o pré-consciente é o superego, ele tem esse papel de selecionar esse conteúdo e a partir daí, né, esses conteúdos que nós não conseguimos realizar, esses recalcamentos e repressões ficam no inconsciente. Então, o sonho para a psicanálise é uma válvula de escape dos nossos desejos mais recônditos e secretos. Desejos que a nossa consciência julga como proibidos de serem realizados. Vai ser realizado no sonho. Isso devido a uma sociedade que impõe de acordo com normas, culturas, costume e religião. Para Freud, os sonhos são o principal caminho para conhecermos os aspectos e características da nossa vida psíquica. Freud ele descobriu que existe um conteúdo manifesto e outro latente, e a partir daí ele vai compreender que dessa forma ele consegue interpretar os sonhos dos seus pacientes. Então a gente vai começar a entender agora o que é conteúdo manifesto e conteúdo latente. O conteúdo manifesto é uma narrativa literal superficial que a pessoa lembra ao acordar. Então seria aí uma narrativa literal e superficial que a pessoa se lembra ao acordar. É a descrição direta das imagens, eventos e personagens sem interpretação ou análise profunda. Isso seria aqui a senso comum. O conteúdo manifesto ele seria também um enredo do sonho, incluindo as imagens, sons, pensamentos, sensações ou o produto do trabalho do sonho, que não deixa aflorar na consciência, algo proibido pela censura. Então, primeiramente, o que você lembra quando você acorda, isso seria o conteúdo manifesto. Então, ao perguntar ao paciente, mas como foi esse sonho? Quando você acordou, do que você lembrou? O que ele relatar vai ser o conteúdo manifesto. E o conteúdo latente é o significado oculto e simbólico do sonho. Reflete desejos, pensamentos e sentimentos inconscientes que o sonho está tentando ali expressar. Esse conteúdo ele vai ser revelado através da análise e interpretação de elementos do sonho, porque tem algo que não quer trazer paz à mente, né? Freud dizia, tem algo aí que não quer conferir paz à mente, então é necessário interpretar. Então, mais uma vez, manifesto é tudo aquilo que eu lembro, que se manifesta ali naquela hora que eu vou contando para o meu analista ou para algum amigo ou para alguém, tá? E latente seria qual o significado desse sonho? O que esse evento quer me mostrar? O que esse encontro que eu tive com meu amigo, com esse grupo de pessoas nessa praia, o que isso quer dizer? Então aí esse conteúdo latente a gente começa a trabalhar ele. Tem um exemplo aqui de Ana, né? A gente trouxe um exemplo aqui mesmo no material de apoio para que vocês possam refletir um pouco mais e ficar um pouco mais claro essa diferença. Ana sonha que está em um jardim maravilhoso, cheio de flores coloridas e pássaros cantando, mas de repente começa a chover e ela corre para se abrigar em uma pequena cabana. Dentro da cabana, ela encontra um velho álbum de fotos. E ao abrir o álbum, vê imagens da sua infância. Vamos lá. Começando a interpretar. Você pode pegar um papel e uma caneta e começar a separar esses conteúdos. O conteúdo manifesto são os elementos que compõem o sonho de Ana. Jardim maravilhoso com flores e pássaros. Vírgula. Chuva repentina. Refúgio na cabana. Encontro com um velho álbum de fotos. Visualização de imagens da infância e a interpretação do conteúdo agora que a gente vai trabalhar o latente. Então, os elementos do sonho dela foi o jardim, foi a chuva, e aí foi um álbum de fotos. Então, você pode estar escrevendo aí cada elemento desse. E qual seria a interpretação desse sonho, que é o conteúdo latente? Vamos trabalhar agora. O jardim, ele pode simbolizar a paz e a beleza da infância ou um desejo por harmonia e felicidade. Lohane, mas como que nós chegamos a essa interpretação? O que o jardim simboliza para você? Primeira coisa que você vai perguntar a esse paciente. Porque muitas vezes o jardim
É um lugar lindo, com flores, é um lugar maravilhoso, a pessoa tem uma horta na casa dela, ela se sente bem naquele lugar, transmite paz, etc. Mas quem sabe, para uma outra pessoa, o jardim pode ser até um lugar bonito, mas foi um berço de um crime, aconteceu algo naquele jardim que não foi muito legal assim, então não vai ter o mesmo significado, né, de jardim para um e jardim para outro, ok? Então por isso que é importante perguntar mais para você o que significa esse jardim e vocês vão elaborando isso juntos. A chuva repentina pode representar emoções inesperadas ou desafios da vida real. Olha só, existe um senso comum também para essa interpretação de sonho, né? A chuva pode ser bênção para muitos e pode ser tempestade para outros, adversidades para outros. Então, cada um vai trazer o seu significado. Mas no senso comum, sonhar com muita chuva, né, vai depender também de como que essa pessoa vai estar se sentindo nessa chuva. Então, você vai perguntar, tá, mas você estava no meio dessa... Quando começou a chover, bateu um medo em você? Ou você recebeu aquela chuva, ficou feliz, né, ficou brincando na chuva? Então, todos esses detalhes, eles trazem muita clareza para esse processo de análise, tá? A cabana pode simbolizar uma necessidade de proteção e segurança, porque a cabana, ela é uma casa fechada e é onde nós nos sentimos mais seguros, na nossa casa. Mas muitas pessoas não tiveram um lar seguro. Então, entende como essa interpretação ela vai estar alinhada com o histórico de vida, momento atual que o paciente está vivendo, momento atual que você está vivendo também, se for o caso. Então, tudo vai ter um sentido. Então, o velho álbum de fotos pode indicar um desejo de reconectar com o passado, por exemplo, ou refletir sobre memórias ou experiências antigas. Afinal, quando as pessoas pegam um álbum de foto muito antigo, elas estão querendo ficar naquela nostalgia, resgatar lembranças boas, resgatar momentos bons, rever pessoas que não estão mais no seu convívio. Então existe uma ligação afetiva com o álbum de fotos. Então tem elementos nesse conteúdo manifesto que agora é latente, essa parte latente, nós vamos trabalhar com ele de uma forma que até no senso comum a gente consegue compreender também algumas narrativas, mas aí claro que você vai sempre trazer para o significado que tem para o paciente. Então ali, aquelas imagens da infância, elas podem representar desejos reprimidos, traumas não resolvidos ou aspectos importantes do desenvolvimento pessoal que precisam ser revisitados. Então aqui já é a interpretação do analista juntamente com o seu paciente e o que podem explorar juntos, tá? Então essa análise final ficaria como? Ana, ao analisar o conteúdo latente do seu sonho, pôde descobrir que está lidando com sentimentos de nostalgia e um desejo de retornar a tempos mais simples e mais felizes, onde as coisas davam certo, onde tudo era muito bom. Quem não quer voltar a uma infância, quem teve uma infância legal, boa, né? Quem não quer voltar, às vezes, sabe, reviver algumas coisas. Então, vai depender também de qual é o histórico de vida do paciente, tá? A chuva, né, para a Ana pode ser a necessidade de abrigo, pode indicar que está enfrentando alguma dificuldade emocional ou estresse em sua vida atual, quer se refugiar para algum lugar mais seguro, também é interessante. O álbum de fotos e as imagens de infância podem sugerir que ela precisa processar experiências passadas, lidar com desafios presentes, para poder lidar com desafios presentes. A distinção entre conteúdo manifesto e conteúdo latente é fundamental na psicanálise e isso permite ao analista a explorar significados mais profundos dos sonhos. Ao decifrar o conteúdo latente, é possível acessar conteúdos inconscientes, conflitos internos e aspectos reprimidos da psique, proporcionando insights valiosos para o crescimento. Para Freud, o sonho ele constitui uma realização disfarçada do desejo reprimido. Sempre considerou a razão principal para esquecermos tão facilmente dos sonhos, porque é devido ao fato de que o consciente quer reduzir o impacto causado pelo inconsciente. Então, se tudo viesse à tona, imagina, seus desejos mais recônditos, mais secretos, suas tendências mais obscuras, seus medos, né, tão monstruosos, coisas que você não lembra, mas ficou arquivado lá no seu inconsciente. Tá lá, não é que você não lembra, mas você evita lembrar coisas que você tem uma dúvida se aconteceu ou não, mas você prefere deixar lá. Imagine isso tudo
começa a vir à tona, sair desse disfarce, né, e vir à tona. Então o consciente vai precisar lidar com muitas informações e muitas coisas. E ele não quer fazer isso, né? Então a gente entende que na narrativa de algumas pessoas, alguns sonhos se repetem, né? Geralmente são sonhos repetidos. Esses, principalmente, é importante que você analise com o seu paciente. Nesse caso, esse sonho ele quer dizer algo com certeza. Existem outros tópicos aqui quando nós falamos de sonho, que é a condensação e o deslocamento. Então, os sonhos, como eles se formam no inconsciente, né? Eles precisam acessar a mente. Porque se eu acordo e eu lembro do que eu sonhei, passou pela minha mente, né? Veio para minha mente. Eu não tenho ainda uma interpretação consciente clara, mas passa pelo meu consciente. Então existem aí dois censuradores, que seria a condensação e o deslocamento do sonho, né? Que atuam dentro do sonho. Porque tem sonhos claros, reais, até muito realistas, e os sonhos borrados, sonhos que você não vê a cabeça da pessoa, vê só do pescoço para baixo, sonhos que absurdos, porque existe essa condensação, esse deslocamento, mecanismos para não mostrar a cena totalmente para você. E por que isso acontece? Então aprendemos que os sonhos, como se formam no inconsciente, tem esses censuradores. A condensação, ela vai abreviar, resumir, por mais perturbadores que pareçam ser as cenas. Então a condensação é quando começa aquele sonho, começa a acontecer algo, de repente pula para outro, e já vai para outro cenário, você aparece em outro lugar, com outras pessoas, você acorda no conteúdo manifesto, quando você vai falar, você começa, eu comecei em tal lugar, mas depois não entendi nada, fui para outro, né? Apareceu alguém com metade humano, metade animal, e começa a bagunçar todo o seu sonho. Então, a partir daí, esse é o conteúdo, essa condensação, que ela vai tornando um pouco mais difícil, né? Ela vai borrando ali, porque aquela cena é muito perturbadora, aquela cena reveladora. E a partir daí você vai entrar em parafuso. O consciente vai precisar trabalhar um pouco mais, né? Então, a partir daí, ela vai abreviar. O deslocamento significa que o conteúdo latente foi substituído por uma outra imagem relacionada ao conteúdo original. Tanto a condensação quanto o deslocamento, eles operam através de símbolos. Então, eu separei aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil, de condensação e de deslocamento para vocês, tá? Então, por exemplo, a condensação ela vai ocorrer quando vários elementos, ideias e desejos se fundem em uma única imagem ou representação. E aí começa a misturar tudo. Não fica claro, tá? Então, isso é condensação. Por exemplo, sonho com um amigo que tem características de várias pessoas conhecidas. Você sonha com um amigo que tem o rosto de um colega de trabalho, o jeito de falar de um pai e a profissão de uma outra pessoa. Olha que bagunça, né? 3 pessoas em uma. Isso é condensação. Vai tudo se misturar, tá? Esses elementos foram condensados em uma única figura e são representações oníricas semelhantes. Então a pessoa, de repente, ela pode se sentir culpada no erro no trabalho. Nós temos algumas representações. Então a pessoa que sente culpa por um erro no trabalho pode sonhar com um professor severo na infância e um chefe rígido, se tornando uma única figura num sonho só. É interessante que as figuras de autoridade, né, elas trazem muitas dicas, assim, muitas pistas em relação à nossa infância, tá? É bem interessante isso também. Então, algum problema com alguma figura de autoridade, essa pessoa pode sonhar com o professor, com o chefe, né? E isso se condensar em uma pessoa só, como a gente viu aqui, 3 em 1, né? E nós temos também o deslocamento. Então, o deslocamento, ele vai ser esse conteúdo substituído, tá, por uma imagem em relação ao conteúdo original. Então, há um conteúdo original, mas há uma substituição, não há uma mistura, né? Mas há uma substituição que o cérebro faz daquela pessoa, daquele lugar, para também não causar tanto impacto a partir daí. Quais são as curiosidades dos sonhos, né? Nos sonhos, as figuras de autoridade, elas simbolizam geralmente os pais, tá? Isso é muito comum. Os sonhos podem também enganar o sonhador, inibindo ou invertendo os afetos. Por exemplo,
Um homem com sentimentos homicidas pelo pai pode sonhar que ele morreu. No sonho não sente alegria nem tristeza, seu afeto foi inibido. Então, pode haver também, né, essas inversões aqui. Então, esse homem, ele tinha sentimentos, assim, cruéis, homicidas, muita raiva do pai, muita revolta do pai. E aí, nesse momento, ele não consegue sentir nada quando perde esse pai. Então, algumas representações aqui. Sentimentos desagradáveis, eles podem ser invertidos. Por exemplo, uma pessoa que tem um afeto por outra pode sonhar que perdeu o objeto do afeto e sofrer com essa perda. Ou seja, houve uma inversão de sentimentos, né? Aliás, um desafeto. Então, você pode estar sonhando lá que você tem um desafeto com uma pessoa, mas nesses sonhos vocês estão muito próximos, muito juntos, melhores amigos, e você não vai entender. Mas quando você perguntar para o paciente qual é a realidade desse relacionamento, e não, essa pessoa, eu tô brigada com ela e lá no sonho eu apareci colada com ela. Será que não é um desejo aí de fazer as pazes, de perdoar, de voltar essa amizade? Então, assim, os sonhos sempre vão representar algo, né? Ou várias coisas. Então, Freud afirma que sonhamos todas as noites. Freud afirma que nós sonhamos todas as noites, mas nem sempre conseguimos lembrar. Você sonha todas as noites, mesmo que não lembre. Mesmo que você acorde sem lembrar de nada, seu cérebro passou por várias fases do sonho, que nós chamamos de sono REM, tá? Então, esse sono REM significa movimento rápido dos olhos. Não sei se vocês perceberam, uma pessoa dormindo em sono profundo, que o globo ocular ele vai mudar de posição muito rápido. É nesse momento que a pessoa está em sono profundo, você sabe por isso. O olho, quando ele está se movimentando, já é o sonho. É o cérebro fazendo a leitura das imagens do sonho. Então pode perceber se a pessoa bem de perto, criança principalmente, você vê o olho mexendo para cima, para baixo, para um lado para o outro com muita rapidez. São movimentos muito rápidos e que são do sono REM, né? Vem do REM, movimento rápido dos sonhos. Sonhos podem durar segundos ou até 45 minutos na fase inicial do sono. Os sonhos são mais curtos, mas podem durar até 45 nessa fase mais profunda. O cérebro é altamente ativo durante os sonhos. Muitas áreas do cérebro, especialmente as ligadas às emoções e à criatividade, ficam mais ativas durante os sonhos do que quando estamos acordados. Olha que interessante. Se você tiver um pouco mais de curiosidade em saber em relação à vigília, ao sono, faz uma pesquisa em relação ao sono REM, as fases do sono. Isso é muito legal, muito interessante também. Então, nós entendemos que o sonho faz parte das nossas vidas, né? Sonhar dormindo, né? Não sonhar acordado. E nós entendemos que todas as noites nós sonhamos. Você não lembra, justamente porque é muita sobrecarga para o seu cérebro, é muito conteúdo para analisar, né? Então você não vai lembrar desses sonhos. Mas olha que legal, que interessante. Todas as noites nós sonhamos. Espero ter contribuído para você, né, com essa matéria. Eu creio que ela é muito rica. Caso você queira saber um pouco mais sobre o livro Interpretação de Sonhos de Freud, você pode adquirir também no Mercado Livre e tantas outras plataformas que você pode encontrar o livro A Interpretação dos Sonhos. Ok? Até a próxima aula. Comece a anotar os seus sonhos, comece a exercitar também com sonhos de amigos. Faz algumas análises aí, comece a tentar fazer isso. Eu creio que você vai se surpreender e vai se divertir também muito. Mas claro que nós sabemos, né, que o sonho ele tem um outro fundo emocional também, ok? Mas é importante a gente fazer essa autoanálise e compreender o quanto a mente ela sempre quer trazer à tona aquilo que nos faz sofrer para que possa ser resolvido de alguma forma e age através do inconsciente. Quero contar aqui uma experiência pessoal em relação ao sonho. Olha como é interessante. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu passei ali, né, umas férias na casa do meu tio e ele me deu um caldo, mas bem assim no raso mesmo, uma brincadeira ali, baixou minha cabeça, me deu um caldo ali. Naquele momento, eu fiquei chateada e tal, mas passou. Porém, eu tive medo de mar, de praia, por muitos anos. Eu ia na piscina, mas praia, quando eu ia, é só até
a canela, eu ficava ali na beiradinha. Se eu sentisse que eu estava perdendo o chão, eu ia ficar em desespero, justamente porque foi instalado um processo traumático. Eu tinha muitos sonhos com tsunamis, com ondas, e nesses sonhos eu sempre estava salvando pessoas, eu sempre via o perigo e tentava correr e tentava achar uma cabana, engraçado isso, né? Para poder me refugiar, sempre sonhando com a mesma coisa por muitos anos. E aí agora, na área da psicanálise, né, eu falei, bem, isso é um trauma. Eu preciso romper esse trauma. Nós rompemos trauma com exposição, mas exposição gradual, exposição segura. Tem uma forma também de expor essa pessoa a esse objeto que ele tem tanto medo. A partir daí, eu descobri um grupo de canoagem e eu falei, é hoje, eu vou romper esse medo. Fui para a canoagem, só que quando chegava no alto mar, a gente estava com uma boia, nós saímos ali da canoa, descíamos, né, e ficávamos boiando ali um pouquinho, eram uns 8 minutinhos só, que era o nosso direito de ficar ali. Quando eu cheguei no alto mar, remando, que nós aprendemos a remar, que eu precisei descer, foi complicado, mas eu fui determinada a romper esse medo. E a partir daí eu desci, não dava pé, água bem gelada, que era bem mais no alto mar, mas a sensação foi agoniante, mas ao mesmo tempo foi libertadora. E engraçado que eu fiquei pensando, agora eu quero ver como vai ser o padrão dos meus sonhos. Isso aí deve ter uns 5 meses por aí. Já estava formada, né? Já tinha um conhecimento e eu sabia que isso ia mudar. Eu tive um sonho depois de umas 2 semanas, 3 semanas, que eu fui exposta ao meu medo. E nesse sonho foi super diferente. Eu estava em uma piscina e a partir daí tinha alguém se afogando. Eu mergulhava sozinha lá no fundo da piscina. Eu conseguia trazer essa pessoa até a superfície e eu estava segura do que eu estava fazendo e automaticamente salvei uma outra pessoa e eu não acordei com medo, com sensação de medo, né? Aquela sensação que eu tinha antes. Olha que interessante. O cérebro, ele entendeu automaticamente que ao ser exposta ao objeto do meu medo, eu instalei aqui no meu cérebro uma outra comunicação. Tá tudo bem, aconteceu, não importa quanto tempo foi, estou aqui agora com 37 anos para poder resolver esse problema. Tá? Então, se você tem algum medo, não importa qual seja, talvez não está alinhada a sonhos essa conversa, mas a exposição é a melhor forma de vencer os medos. Não evitando, mas sim enfrentando. Fica a dica para vocês aí e comecem a se analisar. Vai ser bem interessante, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.